Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, aos anos FHC, né, que foram de 1995 a 2002. Essa é a segunda aula desse tema, né, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o segundo governo do FHC, né, e de quais foram os legados que esse governo deixou na área econômica. Vamos lá? Segundo governo FHC, né? Então a gente está falando no governo de 1999 a 2002. O que, que houve? Qual que foi o contexto? Né? Faltando poucas semanas, né, para as eleições de 1998, o governo brasileiro, né, então já presidido pelo FHC, começou a negociar com um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Né? Esse acordo visava enfrentar a crise, o quadro externo que o Brasil estava atravessando naquele momento, como a gente viu na aula anterior. Né? Então, essa negociação, o FMI iria emprestar ao Brasil, né, 42 bilhões de dólares, né, dos quais 18 bilhões seriam do próprio FMI e o restante seriam de organismos multilaterais de outros governos, né, como, por exemplo, a gente tem hoje o Fundo da Amazônia, né, onde governos de outros países, de outras nações, colaboram, né, com essa causa aqui brasileira. Então, estava formado dessa maneira, né, 18 milhões do FMI e o restante desses outros países. Né? Porém, esse acordo enfrentou dois obstáculos, né, que praticamente minaram ele. Né, que foi, primeiro, a questão do ceticismo que foi recebido pelo mercado. Né? O mercado não acreditou que esse acordo com o FMI fosse levar o Brasil a escapar de uma desvalorização, né? Isso já estava dado como certo, e a rejeição também pelo Congresso, né, de uma medida importante que vinha nesse pacote, que era a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos. Né? Isso era uma contraproposta, né? Do FMI, né, para com o governo brasileiro. Olha, para a gente te emprestar esse dinheiro, né, você precisa adotar algumas medidas, né? E aí, entre essas medidas, né, o Congresso rejeitou, né, essa cobrança de contribuição previdenciária para os servidores públicos inativos. Em tais circunstâncias, o pessimismo externo aumentou e a perda de divisas, né, de recursos, de dinheiro, se acelerou. Né? A gente teve semanas que o país enfrentou uma queda nas reservas, né, reservas cambiais, né, em dias de 500 milhões de dólares, né, a 1 bilhão de dólares, imagina. Em um dia, né, em alguns dias, o país perder das suas reservas quase 1 bilhão de dólares. Então, foi essa a circunstância, né, o cenário que a gente viu à frente. O panorama começou a mudar com a nomeação de Armínio Fraga para o posto de presidente do Banco Central. Ele era visto como um profundo conhecedor do mercado financeiro internacional, tinha uma boa relação com as instituições financeiras. Então, Armínio Fraga assumiu, né, a presidência do Banco Central e já propôs de cara duas medidas. Né? A primeira, a elevação da taxa de juros básica, né, que é a Selic, e depois o início de estudos para se adotar um sistema de metas de inflação, né, que já vinha sendo adotado em outros países, né, e o Brasil efetivamente não tinha adotado. Um sistema que coloca uma meta para a inflação. Né? A gente tem que chegar com a inflação até esse índice, né? Mas acima disso a gente já tem problemas que pode comprometer o Brasil. Então, esse sistema de metas de inflação foi colocado em estudo por Armínio Fraga. Né? Com esse sistema, né, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele passaria a balizar as decisões de política monetária, né, tomadas pelo Copom, Comitê de Política Monetária. Né? Então, era uma forma ali de conseguir controlar, né, os preços através da variação do IPCA, né, que é o Índice Nacional, né, para o Consumidor Amplo. Ao mesmo tempo, o governo conseguiu apoio político para aprovar as medidas de ajuste com as quais poderia renegociar o acordo com o FMI, já em novo cenário. Né? Então, teve essas contrapartidas e as medidas que o governo teve que tomar para poder o FMI aceitar a negociação. Né? Então, a partir do começo de 99, o país começou a retomar, né, o seu crescimento econômico. Né? Crescimento esse que iria ser abortado, né, nas crises de 2001, né, as famosas crises de 2001. Em 2000, por exemplo, né, a economia cresceu 4%,
né? E os resultados foram muito bons, né? Do IPCA, né? A questão da alta de preços, a gente teve 9% em 99, 6% em 2000, que são índices bem baixos, né? Comparados aos períodos tristes, né? Que o Brasil estava vivendo de grandes inflações, né? E a questão da meta da inflação também, né? Atingiu essa meta de inflação que foi colocada anteriormente. Já em 2001, a gente teve a economia prejudicada por uma combinação de eventos, né, incluindo a crise de energia, né, o contágio argentino, os atentados terroristas de 11 de setembro, que mexeram com o mercado mundial, né? Então abalou a economia mundial, né, e aí o Brasil entrou em crise também. Né? Nesse contexto, o risco país voltou a aumentar, refletindo uma menor disponibilidade de capitais para o país e afetando os juros domésticos. Os anos FHC, então, foram caracterizados por marcas positivas importantes, né? Dois pontos positivos, né, que segundo o autor, caracterizaram a política econômica de FHC. O primeiro foi a questão da estabilização, né? A partir de então, a gente pôde falar que a gente tem uma economia estabilizada, né? O índice geral de preço, o IGP, né, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, né, ele começou a ser apurado na década de 40. Né, e em apenas 3 anos, desde então, né, ele foi inferior a 10%, sempre deu mais de 10%. Né? E aí, se você pegar o período de 95 a 2002, isso ocorreu apenas em 4, não, isso ocorreu em 4 dos 8 anos. Né? Então, até o momento, apenas 3 anos tinha dado abaixo de 10%, né? E já no primeiro no governo do FHC, dos 8 anos, 4 ficaram abaixo desses 10%. Né? Isso também aconteceu com o IPCA, né? E aí foi até maior, 6 dos 8 anos. Né? E a segunda marca registrada do FHC, né, da sua política econômica, foi a questão das reformas. Né? Sobre elas que a gente vai falar logo adiante, né? Reformas que deram continuidade de uma maneira mais profunda ao movimento, né? Iniciado ainda no governo Collor, de privatizações, né? De abertura ao capital estrangeiro. Vamos ver aí quais foram, né, as principais reformas do FHC. A primeira é a privatização. A privatização transferiu para o setor privado tanto empresas deficitárias, né, como também empresas superavitárias, né, que estavam com níveis inadequados de investimento. Né? Procurava-se com essa desestatização, né, que os gastos públicos diminuíssem, né? As pressões sobre as contas públicas diminuíssem. Outra reforma, o fim dos monopólios estatais nos setores de petróleo e telecomunicações. Né? Então, outra reforma foi isso, se acabar com o monopólio estatal, né, no setor de petróleo e telecomunicação. Né? Isso aconteceu, inclusive, com a privatização da Telebrás, né, na época do FHC. Outro, mudança no tratamento do capital estrangeiro. Né? A medida abriu setores de mineração e energia a possibilidade de exploração por parte do capital estrangeiro. Né? Então, se abriu setores estratégicos, né, da economia brasileira para o capital estrangeiro poder fazer investimento. Né? Inclusive mudou o conceito de empresa nacional. Né? A partir de então, firmas que tinham sede no exterior poderiam receber o mesmo tratamento, né, das firmas nacionais com sede no território brasileiro. Né? Ambas essas medidas contribuíram para a elevação dos investimentos estrangeiros a partir de 1995. Né? Então estimulou, né, o capital estrangeiro a entrar de uma forma mais efetiva aqui dentro do Brasil. Reformas de saneamento do sistema financeiro. Né? O que a gente está querendo dizer com isso? A primeira questão da criação do PROER, né, um estímulo à reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro nacional, foi um programa, né, de reabilitação do sistema financeiro. Né? Outra medida foi privatizar os bancos estaduais. Né? Aqui em Minas Gerais a gente tinha o BEND, né, o Banco do Estado de Minas Gerais foi privatizado, né, nessa época. Facilitou a entrada de bancos estrangeiros no mercado brasileiro, procurando ampliar a concorrência. Né? Então, dentro dessa questão da mudança do tratamento do capital estrangeiro, também se facilitou a entrada, né, de bancos estrangeiros para concorrer com os bancos nacionais no nosso território.
Ainda em saneamento do sistema financeiro, favoreceu um processo de conglomeração no setor, que deixou o mercado com menos instituições, porém relativamente mais fortes. Então, como se privatizou bancos, né, se mudou, se abriu a possibilidade do capital estrangeiro, se deixou o mercado com menos instituições, mas as mais fortes. Né, isso foi algo que ocorreu. Ampliou os requisitos de capital para a constituição de bancos, então, para se constituir, para se criar um banco, né, para se fundar um banco, né, era preciso ter uma estrutura de capital maior do que até então. Essa também foi outra mudança. Melhorou substancialmente o acompanhamento e monitoramento do nível de risco do sistema por parte do Banco Central. Então, o Banco Central ele ganhou, né, uma roupagem nova, né, novas funções, né, foi mais empoderado, né, durante esse período. E também, como reforma, a gente pode falar a reforma da Previdência Social, né, que foi uma reforma parcial, né, não foi uma reforma da Previdência. Né, ela estabeleceu algumas coisas, entre elas a idade mínima para os novos ingressantes na administração pública, ampliou a necessidade de tempo de contribuição de quem já estava na ativa, além de desconstitucionalizar a forma de cálculo das aposentadorias do INSS. Então teve algumas mudanças importantes. Além disso, aprovou-se o fator previdenciário para o INSS, desestimulando aposentadorias precoces. Outro ponto é a renegociação das dívidas estaduais, né? Algo que a gente vê até correntemente, até hoje falando, né? A gente está vivendo, inclusive, um processo de renegociação das dívidas dos estados com a União. Né? Então, isso ocorreu também na época desse governo, né, mediante comprometimento dos estados junto à União, com as dívidas sendo pagas em 30 anos, na forma de prestações mensais. Essa dívida está sendo renegociada de novo. Né? Outro ponto importante foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Né? A LRF ela tem uma grande entrada dentro do controle das finanças públicas no Brasil hoje. Né? Ela estabelece, por exemplo, o teto para despesa de cada ente da federação, né? Seja prefeitura, seja estados, né? No sentido de despesa com pessoal. Né? Não pode ultrapassar uma certa porcentagem da sua receita, né? Com gasto em pessoal. Né? Então isso limita, né, o gasto com encargos, né, em folha salarial, enfim, algo que tem muita validade nos dias de hoje. Além disso, foi provocado também um ajuste fiscal, né, a partir de 1999, representou pela primeira vez em 3 décadas a vigência de uma restrição orçamentária efetiva, baseada em metas fiscais rígidas, pondo fim à situação tradicional de falta de maior controle das contas públicas. Né? Então a gente teve um aperto, né, das medidas fiscais de controle, né, a questão do gasto público, né, das contas públicas, e isso ocorreu nesse período também. Outro ponto é a criação das agências reguladoras. Né, a gente tem aí como exemplos a Anatel, né, na área de comunicação, né, a agência que regulamenta, né, que regula o setor de telecomunicações, e a ANP no setor de petróleo, né, a ANEEL, né, na questão da energia elétrica. São agências nacionais, né, que regulam esses setores que são estratégicos, né, por conta de não deixar ao bel prazer das empresas, né, que atuam nesse setor, né, a formatação dos serviços. Então, as agências reguladoras, né, elas são importantes nesse sentido aí, no sentido de regular, né, o papel das empresas privadas em cada um daqueles setores. Outro ponto, estabelecimento do sistema de metas de inflação como modelo de política monetária. Né? Como a gente disse, pessoal, o sistema de metas de inflação ele sempre foi pensado, estudado, outros países já tinham adotado, mas efetivamente no Brasil, né, virando modelo de política monetária, né, formalizando isso, foi mais uma reforma do governo FHC. Né? Então foi ele que institucionalizou esse modelo, né, esse sistema de metas de inflação, e isso passou a ser adotado daí para frente, né, em todos os governos que se sucederam ao governo do FHC.
E aí o último ponto é o estabelecimento do sistema de meta de inflação como modelo de política monetária, na verdade a continuação, né? A gente tem também desenvolvimento de procedimento de transparência no relacionamento entre a instituição, o Banco Central e o público, né? Então se tornou mais transparente a relação entre o Banco Central e o público, né? Além disso, elaboração periódica de atas do Banco Central e relatórios de inflação, né? Então documentos para mostrar o que está acontecendo ali dentro, afinal o Banco Central é um banco público, né? É como se fosse o banco que controla todos os outros bancos, né? Então isso confere ter uma transparência maior nessa relação com o público, obtenção de taxas de inflação relativamente baixas, embora superiores aos níveis desejados em alguns anos, né? Então flexibilizou a atuação do Banco Central, deu maior transparência para a atuação do Banco Central, né? E aí o nosso autor ele vê todas essas reformas, né, como um conjunto de novidades que moldou o país semelhante às nações desenvolvidas, né, que são caracterizadas por economias fortes, né, com menor presença do Estado nas atividades produtivas, né, sistemas financeiros sólidos, contas fiscais sob controle e níveis de inflação, né, relativamente baixos, né, mais controlados. Então essa é a visão do nosso autor. Ok, pessoal? Na aula que vem, a gente continua, né? Na verdade, a gente vai finalizar esse capítulo, né, para depois a gente poder fazer o exercício. Fiquem bem e até lá.